Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, capítulo de número 25, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Louvado seja o nosso Deus. Glória ao Rei da Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou ser bem objetivo na ministração nessa noite, porque temos aí um evento muito importante ainda a ser realizado. Vendo o Kemuel aqui, o presbítero Kemuel, apresentando a sua família, eu até me emocionei, porque eu me lembrei aqui desse menino mais ou menos com uns 9 anos de idade. Não que eu seja velho, né, mas eu era superintendente da escola bíblica dominical aqui na igreja, e um dia, um domingo, quando terminou a escola dominical, ele me abordou aqui e perguntou para mim assim: irmão Valdir, eu tenho uma questão, tenho uma dúvida, tenho uma pergunta a lhe fazer. E aí eu me sentei com ele, do lado dele, não sei se você vai se lembrar disso, você era criança. E eu falei: pode falar, irmão Kemuel. Ele disse: sim, é que eu estou no propósito de ler a Bíblia inteira. 9 anos de idade, mais ou menos. Irmãos. E ali eu li que Deus colocou uma marca em Caim. E eu estou lendo, relendo, e não descobri qual é essa marca. O senhor pode me ajudar? Irmãos. Jesus é maravilhoso, né? Eu só estou falando isso porque eu até me emocionei aqui, ver ele apresentando a sua família, agora apresentar o seu mais um filho. É muito bom isso, glória a Deus por tudo. Meus amigos aqui, eu tenho alguns minutos, vou ficar dentro do tempo que me foi proposto aqui generosamente. Tem alguns minutos para ministrar a palavra de Deus. Deus tem algo a falar contigo ainda? Amém. E eu peço a atenção dos irmãos. Os jovens estão estudando, hoje pela manhã os jovens fizeram um resumo aqui e falaram do milênio. Vou perguntar se você sabe o que é o milênio. O reino milenar de Cristo. Na escola dominical os jovens estão aprendendo. Escatologia bíblica misturado com santificação. Isso é bom demais, né, irmãos? Então eu quero já aproveitar aqui e convidar os irmãos para participar da escola dominical. Se eu tivesse tempo, eu iria explanar sobre o milênio, sobre a tribulação, a grande tribulação, sobre... Não vai dar tempo de fazer isso. Mas se você tem alguma questão, como o presbítero Kemuel quando criança, venha para a escola dominical e nós vamos ter o prazer de conversar com vocês a respeito da palavra de Deus. Hoje pela manhã foi uma aula muito boa, né, pastor Daniel? Fomos bastante edificados com cada depoimento que os irmãos falaram aqui. Meu Deus, é coisa do céu, irmão. Escola dominical é coisa de crente. Porque crente ama a palavra de Deus, amém? Se você ama a palavra de Deus, Mateus 25, versículo 14 a seguir, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que diz assim, a Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 25, versículo 14 a seguir, nos diz a Bíblia. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E partindo ele, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor,
entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu estava me preparando para estar aqui, nessa noite, neste culto, em oração, falando com Deus, eu pensei em várias coisas de falar a respeito da palavra, se eu tivesse uma oportunidade. Mas o Espírito Santo me levando a meditar a respeito da iminência do arrebatamento da igreja, que está muito próximo de acontecer, e o meu coração começou a queimar. Então, nosso amigo pastor Ubiratã trouxe aqui uma palavra a respeito de, eu pensei em falar disso também, João 14, a promessa que o nosso Salvador nos fez de vir buscar-nos dessa terra. Então o pastor Ubiratã veio e ministrou a palavra que o Espírito Santo estava me ensinando na minha casa. Agora o nosso amigo, diácono Eliel, louvou a respeito que nós vamos ver o nosso Jesus como Ele é. Glória ao nome do Senhor. E isso, irmãos, é uma promessa gloriosa, essa é a nossa esperança. A palavra de Deus nos ensina que qualquer que tenha essa esperança deve purificar-se a si mesmo, como também santo é o nosso Deus. Nós devemos purificar-nos a nós mesmos. Se você tem a esperança de um dia morar no céu, cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua comunhão com Deus. Viva para Ele, não para você, viva para Ele. Glória ao nome de Jesus. Faça tudo para a glória dEle. Louve o nome dEle com tudo que você puder, com todas as suas forças. E tudo que o Senhor te der oportunidade de falar, de fazer, faça para a glória do nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é um tema muito importante, e nós falamos que a igreja está falando, que o Espírito Santo está clamando, que é a respeito do arrebatamento, irmãos. O arrebatamento está perto de acontecer. O nosso Senhor vem nos buscar desta terra. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele vai arrebatar a igreja de dentro da igreja. Ele vai tirar o seu povo salvo do meio daqueles que congregam juntos em todos os cultos ou em alguns cultos. Infelizmente, não serão todos que vão subir para o céu. E isso deveria causar um temor muito grande no nosso coração. Nós precisamos estar alertas.
Nós precisamos estar vigilantes, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Ele prometeu e Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Como nos antecedeu o pastor Ubiratã, alguns ensinadores e pregadores já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Algumas pessoas já não acreditam mais que Jesus vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Aliás, a grande tribulação será um período de muito sofrimento, de muito sofrimento. Você quer acompanhar comigo no capítulo 24 aí, de Mateus? Eu vou ler alguns versículos e vou orar com a igreja e não vou me estender nessa ministração. Mateus capítulo 24. Olha o versículo 21. Quem falou isso é o nosso Jesus. Foi o nosso Jesus quem disse isso. Mateus capítulo 24, versículo 21. Olha o que ele disse. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Então quem não subir no arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser um só, Deus já falou aqui nessa noite, não vão ser dois arrebatamentos, o arrebatamento será um evento só, que vai ocorrer. A igreja vai ser levada para o céu, num piscar de olhos, aleluia, ao soar da trombeta, os nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e subiremos juntos para encontrar com o nosso Salvador nos ares. Esse evento está próximo de acontecer. Mas é com grande temor e respeito que eu digo isso para os irmãos nessa noite. Nem todos subirão, nem todos ouvirão o soar da trombeta, nem todos serão arrebatados. É tempo da igreja estar alerta e em vigilância, porque o nosso Senhor vem nos buscar. O nosso Senhor vem nos buscar. Ele vai nos levar para um lugar onde Ele prometeu que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele prometeu que nós vamos participar de uma ceia junto com Ele. Ele nos servirá e participará junto conosco dessa ceia. Ele prometeu. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas é com muito temor no meu coração que eu transmito essa palavra que o Espírito Santo está me orientando a dizer aos ouvidos dos irmãos: vigiai, 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 vigiai. Oh, glória! Porque nós podemos viver uma vida de aparência e enganar a muitos irmãos, enganar os pastores, se mostrar cheio do Espírito Santo na igreja e todo mundo achar que o crente é uma bênção, mas ante o arrebatamento, oh glória, o dia que a trombeta soar, o dia que o Senhor vier nos buscar, somente a igreja verdadeira, somente a igreja verdadeira vai subir para estar para sempre com o nosso Senhor. Orabai, oh xarabai. E alguém por aí está distorcendo a verdade do Evangelho. Algumas pessoas estão dizendo que o arrebatamento não será secreto, será visível aos olhos de todos. Estão dizendo que o arrebatamento não será feito de surpresa, mas vai ter um barulho muito grande, e todos vão ver isso acontecer quando Jesus voltar. Aliás, quem acredita nisso, nem crê que a igreja vai ser arrebatada. Crê que a igreja vai subir até uma certa altura, se encontrar com Jesus e descer,
para governar com ele no milênio. Quer dizer, quem acredita nisso, não acredita que a igreja vai entrar no céu, irmãos. Esse negócio é muito sério. O Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E é para lá que Ele prometeu que vai levar a sua igreja. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que estar vigilantes. Alguém usa esse mesmo texto de Mateus 24 para dizer que a igreja não vai ser arrebatada coisa nenhuma. Mas as pessoas, elas leem algumas coisas e param em outras porque elas querem apoiar as suas ideias na Bíblia e não deixar o Senhor falar com ela através da palavra. No mesmo Mateus 24, olha o que diz o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem disse isso foi Jesus, irmãos. Não foi nenhum teólogo que está interpretando a Bíblia, não. Isso é palavra do nosso Senhor. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Noé entrou na arca com sua família e o mundo não percebeu. Quem disse isso foi o nosso Salvador Jesus. O mundo estava desapercebido e Noé estava dentro da arca com a sua família. Eles foram se dar conta que Noé entrou na arca com a família quando veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio e os pegou de surpresa. Nós estamos esperando o arrebatamento. O mundo vai ter uma surpresa muito desagradável quando eles procurarem os crentes aqui para zombar, quando eles procurarem as pessoas aqui para perseguir e não mais nos encontrar nesta terra. Esta é a promessa que o Senhor nos fez, a vida eterna. Essa é a esperança da igreja. Jesus vem nos buscar. Então eu quero dar um conselho para os irmãos. Examine-se a si mesmo. Esteja em vigilância. Se você tem alguma tendência ao pecado, e quem é que não tem? Se você tem alguma fraqueza, e quem é que não tem? Lute contra isso. Se você gosta de falar mal das pessoas, lute contra isso, não peque. Se você gosta de mentir, lute contra isso, não minta. Se você gosta de enrolar os outros nos negócios que você faz, lute contra isso. Não se entregue ao pecado. Não importa qual seja a tua fraqueza, lute contra a tua carne, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Nós somos comprados por um alto preço. Não foi com ouro e nem com prata que o nosso Senhor nos comprou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Se você quiser ler mais um versículo comigo, vamos para Lucas, irmãos. Tem gente que fala que a igreja vai passar por a tribulação. Aí fica fácil, né? Começa a grande tribulação, quem é que não vai se converter quando o sofrimento apertar? Quem é que não vai contar 7 anos e ficar olhando para o céu para ver Jesus se manifestar? Aí fica fácil, fica fácil ser crente. É só esperar a grande tribulação começar e você se converte e está tudo certo. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. O que Ele disse é que estarão 2 andando pelo mesmo caminho. Aliás, isso está escrito em Mateus 24. Um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 pessoas moendo no mesmo moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Oh, meu Deus. Que o Senhor não deixe você ser enganado com muita coisa que estão falando por aí. Creia na palavra. Não seja arminiano, seja crente bíblico. Não seja calvinista, seja crente bíblico. Creia na palavra de Deus como ela está escrita. Não foi Calvino que morreu por você, foi Jesus. Não foi Armínio que morreu por você, foi Jesus.
E é nas palavras dele que nós devemos confiar e esperar. O que passa disso, irmãos? Você não precisa acreditar. Não importa quem seja o pregador, quem seja o teólogo, quem seja a pessoa que se diz conhecedor da palavra. Se anunciar um evangelho muito fácil, não acredite nisso. Se anunciar um evangelho que não exige de você vigilância e compromisso, não acredite nisso. Porque Jesus, quando falou a respeito de oração, primeiro ele disse, vigiai. Depois ele disse, e orai. Vigiai e orai. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Lucas capítulo 21, olha o que diz o versículo 36. Quem disse essas palavras foi Jesus. Aliás, é o mesmo ensinamento que ele estava falando em Mateus 24, aqui em Lucas 21. Lucas 21, versículo 36, olha o que ele disse. Vigiai em todo o tempo. Vigiai em todo o tempo. Vigiai em todo o tempo. Orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé perante o Filho do Homem. Jesus disse, vigiai, para que vocês escapem dessas coisas terríveis que hão de acontecer. Ele prometeu que a igreja vai escapar desse sofrimento. Quem falou isso foi Jesus. Os irmãos estão entendendo como o negócio é mais sério do que nós pensamos? Porque algumas pessoas ficam olhando para os sinais que estão acontecendo, mas a igreja não precisa esperar sinal acontecer, a igreja precisa estar atenta, em vigilância, para ouvir o toque da trombeta, porque Jesus vem nos buscar, e esse dia está mais próximo do que nós podemos imaginar. Oh, irmãos, oh, meus irmãos, o Espírito Santo está clamando junto com a igreja nessa noite. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a promessa que Ele nos fez. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, nosso Senhor nos prometeu que nós vamos escapar do sofrimento que vai vir sobre o mundo. Ele prometeu que vai nos livrar da grande tribulação. Ele nos prometeu, não dá para eu ficar lendo versículos e passeando com os irmãos, que eu tenho poucos minutos para concluir esta palavra. Mas quando ele vai concluir esse sermão, ele fala da parábola das virgens prudentes e das loucas. Quando o nosso Salvador, todas as virgens estavam esperando o esposo, mas somente 5 entraram. Somente 5 estavam preparadas. Somente 5 delas. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele continuou o seu ensinamento e falou dos talentos. O Senhor se ausentou da terra, chamou seus servos e deu a eles talentos. Ah, meus irmãos, se a gente for falar os detalhes disso, não vai dar tempo a gente explanar aqui. Mas para os irmãos terem uma ideia, um talento era aproximadamente 6.000 denários. Um denário era o pagamento de um trabalhador durante um dia. Então, um talento tinha um valor monetário de 18 anos de trabalho aproximadamente. Era como se uma pessoa tivesse trabalhado 18 anos da sua vida, todos os dias, e todo o dinheiro que ela ganhou, ela juntasse sem gastar nada. Esse era o valor do talento. E o Senhor daqueles servos deu a eles talentos. Quando os irmãos observam isso, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e ao terceiro ele deu 1. Todos os servos ali que foram chamados diante dele receberam talentos. E não pense que era coisa que não tinha valor. Era algo muito valioso.
Quem é que entrega 18 anos de trabalho na mão de um servo? Só quem confia. Só quem confia. E qual é daqueles servos que poderia pagar uma dívida dessa, se eles perdessem um talento sequer? Como é que eles poderiam trabalhar e pagar, sendo que tinha um valor desse que eu já narrei aqui para os irmãos? Era impossível para eles pagar uma dívida assumida tão grande como essa. O talento não pertencia a eles. E na maioria das vezes o talento era de ouro. E o ouro, todos sabem que simbolizam a glória de Deus. Simbolizam a eternidade de Deus. Simbolizam as coisas eternas, as coisas de Deus. E todos nós aqui recebemos de Deus talentos. Eu não estou falando de capacidade, de uma habilidade que se destaca. Não, eu estou falando da salvação. Eu estou falando de algo que o Senhor te deu, que tem muito valor, que você não teria condições de comprar. Que você não teria condições de comprar. Que nem a sua vida toda seria capaz. Você trabalhando todos os dias da sua vida para obter isso que o Senhor te emprestou, que o Senhor te deu, que o Senhor nos deu. Esse é o valor da presença dEle nas nossas vidas. E hoje aqui nós sentimos a graça dEle pairando sobre nós. Nós sentimos o toque do Espírito Santo. Nós percebemos Ele se movimentando em nós. Isso é a presença da glória dEle. É a manifestação dEle na nossa vida. E todas as vezes que nós percebemos que Ele nos deu este valor, que Ele nos deu este talento, que Ele depositou em nós, tamanha confiança, nós temos que trabalhar com aquilo que Ele colocou em nossas vidas. E aí eu te pergunto pelo Espírito, por acaso você convidou alguém para estar no culto hoje? Então, se você não fez isso, você está enterrando o talento que Ele te deu. Você está escondendo a glória dEle, enterrando na terra. A terra fala da nossa natureza humana. O nosso corpo foi feito do pó da terra. Aquele servo que não conhecia o seu Senhor, que não sabia quem Ele era de verdade, estava com medo dEle, enterrou o talento na terra. E quantas pessoas enterram o talento, ofuscam a glória que Deus derramou sobre a sua vida, não se deixam usar pelo Espírito Santo para propagar o Evangelho, para multiplicar o talento que Ele te deu. Quando você entra em um lugar e sai deste lugar e ninguém percebe que você é crente, quando você está conversando com seus amigos no trabalho e ninguém sequer imagina que você é crente, é porque você está escondendo o talento na terra. Mas hoje não é noite de esconder, é noite de granjear, porque a prestação de contas está próxima também. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nosso Deus que está neste lugar. Oh, glória! Talvez você pense, mas eu não posso falar porque eu não sei pregar. Conte a obra que o Senhor fez na sua vida. Mas eu não sei evangelizar porque eu não conheço o Evangelho ainda, eu sou novo convertido, não tem problema. O Evangelho é simples, é só você abrir a sua boca e contar como você se sente bem quando o Espírito Santo te envolve num culto como esse e deixa que quem convence as pessoas, aleluia, é aquele que habita em você. Oh, louvado seja o nome de Jesus. O nosso Senhor vem nos buscar desta terra. E aquele servo que foi considerado negligente, que foi considerado inútil, ele enterrou o talento que o seu Senhor lhe deu. Ele não quis trabalhar com aquilo. Ele devolveu aquilo que ele recebeu do jeito que ele recebeu, enterrou na terra. E quantos de nós, irmãos, naquele grande dia diante do nosso Senhor, vamos estar nessa mesma situação? Quantos de nós?
vamos estar nesta condição que estava aquele servo que enterrou o talento na hora da prestação de contas. Ele não conhecia o seu Senhor. E tem muitos crentes que estão na igreja por anos e anos e não conhecem o seu Senhor. Não sabe quem Ele é. Não sabe defender a sua fé. Não sabe falar quem Ele é porque você não se dedica a aprender quem Ele é. Você não vem para uma escola dominical. Você passa o mês inteiro sem pegar a tua Bíblia para ler. Mas nós vamos comparecer perante o nosso Senhor e vamos ter que prestar conta do talento que Ele nos confiou, dos talentos que Ele nos confiou. Não despreze o que Ele colocou em você. Ele habita em você. Você é morada dEle, você é casa dEle. É tempo da igreja despertar, porque Jesus está voltando. Jesus vem nos buscar dessa terra. Ele vem nos buscar desta terra. Quando chegou a hora da prestação de contas, aqueles servos que foram prestar conta dos talentos que receberam, eles disseram: o Senhor me deu 5, eu granjeei outros 5, agora toma o que é teu. Devolveram para ele os talentos. Quem tem essa atitude é aquela pessoa que canta e não recebe glória para si. É aquela pessoa que prega e não recebe glória para si. Quando o Senhor vai multiplicando o talento, multiplicando a glória, Ele fala: Senhor, isso não é meu, isso é teu, devolve para Ele. Louvado seja o Senhor. E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem sair bem na foto, que as pessoas querem sair bem nos vídeos, bem na live, bem nas transmissões pela internet. Precisa se mostrar profissional, precisa se mostrar muito ético. E aí o Espírito Santo não está tendo liberdade de operar em alguns lugares. Mas se o Senhor te deu 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos, trabalhe para a glória dEle. Trabalhe para a glória dEle. Granjeie para a glória dEle. Porque o dia que Ele te chamar, oh glória! No dia da prestação de contas, o Senhor vai te dizer: vem, servo bom e fiel. Aleluia, louvado seja o nosso Deus que está neste lugar. Entra no gozo do seu Senhor. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem nos buscar. E você precisa valorizar o que Ele depositou na sua vida e trabalhar com isso. Se você vem aqui, se você adora a Deus e sente a presença dEle, o toque dEle na sua vida, granjeie com este talento que Ele te deu. Isso tem um valor muito grande. Isso tem um valor muito grande. Isso foi dado para que você venha trabalhar. Quando o nosso Senhor se ausentou da terra, Ele disse: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Oh, louvado seja o nosso Deus. Nós temos uma responsabilidade diante do nosso Deus. Quanto mais Ele te dá, quanto mais você se alegra, quanto mais Ele derrama a sua glória, quanto mais talento Ele coloca na sua vida, mais você tem que trabalhar. Não é só para se alegrar, não é só para se emocionar, é para você granjear, é para você trabalhar. Trabalhe para o Senhor, porque o galardão é certo. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.